Olá pessoal, Físio Corredor, Cláudio Cotter, de volta aqui com vocês hoje para falar de um tema que é super importante, coluna. Muita gente tem problemas de coluna, dores na coluna, tem que aprender a lidar com dores crônicas na coluna, dores que incomodam há muito tempo, muitos anos às vezes, e um dos fatos principais que eu trabalho com os meus pacientes é a questão de padrões posturais que a gente adota no dia a dia, posturas viciosas que geram dores na coluna. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que as pessoas fiquem muitas horas sentadas. Eu venho falando isso em alguns vídeos. É muito comum que a gente gaste muito tempo do nosso dia sentado trabalhando ou no nosso deslocamento para o trabalho, no carro, no ônibus, seja lá como for, você se desloca para o seu trabalho. É muito comum que a gente também gaste um tempo sentado. Socialmente, às vezes a gente gasta horas da semana sentado também, sentado, sentada, em bares, restaurantes ou sentados em casa recebendo visitas. A gente fica às vezes horas fazendo também a parte social da nossa vida. Portanto, é muito importante que a gente aprenda como quebrar esses padrões de rigidez que a gente acumula no nosso corpo por conta desse tempo todo que a gente fica sentado. Eu vou disponibilizar hoje nesse vídeo aqui para vocês algum conteúdo do nosso livro Cura pelo Hábito, Guia Prático, que foi um livro que a gente desenvolveu exatamente para vocês aprenderem a quebrar padrões de comportamento que geram dores. Então, esse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui para vocês, vocês podem ver, são posturas muito simples que você pode adotar diariamente para quebrar esses padrões posturais, porque a gente vê que quando as pessoas adquirem o hábito de quebrar esses padrões viciosos de postura, é quando a gente tem mais resultado para os nossos pacientes. O que acontece é que ao ficar muitas horas do dia sentado, as nossas articulações vão ficando rígidas e se adaptando a essas posições. E vai mudando até a anatomia da nossa articulação com o tempo, se a gente pensar bem em longo prazo, para se adaptar ao tempo sentado, principalmente pessoas que trabalham horas por dia sentado. E isso provoca processos até de desgaste das articulações, que a gente enxerga como desgaste da articulação, mas na verdade não é só uma questão de desgaste. Se a gente olhar bem para esse processo, na verdade está acontecendo uma adaptação dessas articulações a uma posição que é muito adquirida durante o dia. Então a gente percebe, por exemplo, que pessoas que trabalharam 30 anos, 40 anos, 8 a 12 horas sentadas, a posição sentada começa a ficar mais confortável do que de pé. E quando a gente faz um exame da coluna, um exame de imagem, um raio-x, uma ressonância, a gente percebe que as vértebras dessas pessoas já se deformaram para se adaptar a essa descarga de peso que era colocada na coluna delas durante muitas horas por dia nessa posição sentada. Por isso que essas posturas que eu estou sugerindo aqui nessas fotos para vocês aqui, que é conteúdo desse livro, elas são muito eficientes porque exatamente são posturas que vão quebrar esses padrões de comportamento e vão devolver um pouco da mobilidade para suas vértebras, pensando em rotação das vértebras, pensando em gerar um pouco mais de mobilidade das costelas. Tudo isso vai favorecer muito também a mobilidade da pelve. Então, hoje eu não estou fazendo um vídeo especificamente da coluna, é lógico que eu estou falando de coluna, mas a gente tem que pensar que isso está influenciando o nosso corpo todo. Uma coluna muito rígida vai dificultar o movimento dos ombros, vai dificultar o movimento dos quadris, vai exigir mais dessas articulações e isso tudo vai influenciar para até outros tipos de lesões. Por isso que é muito comum que a gente encontre no nosso consultório pessoas com dores na coluna e no ombro, na coluna e no quadril, na coluna e no joelho, porque geralmente quando a coluna está rígida, ela vai exigir muito de outras articulações e isso a gente consegue ajudar bastante no processo de melhora quando a gente adota algumas posturas de compensação durante o dia. É lógico que a gente sempre recomenda que você de tempos em tempos levante, se movimente um pouco, porque a gente sabe que à medida que a gente fica sentado por muitas horas, essa compressão da coluna vai diminuindo também a circulação sanguínea para os discos intervertebrais, os discos, esses amortecedores que ficam entre as vértebras. Então, se a gente caminhar durante o dia, a cada 1 hora, para ir pegar uma água, ir ao banheiro, todas as atividades que a gente puder intercalar com as atividades sentadas são muito positivas, que a gente vai ajudar na melhora da circulação para os discos intervertebrais. Isso vai favorecer
muito a desaceleração desse processo degenerativo das vértebras e dos discos intervertebrais. O que eu queria deixar como mensagem hoje, principal dica aqui, é que vocês aprendam a intercalar principalmente as atividades do dia a dia de vocês e aprendam a realmente colocar isso, inserir isso nas atividades de vocês do dia a dia. Bastante movimentação. Tá? E esses exercícios que eu estou passando aqui, nessas algumas dicas que eu dei aqui de posturas que você pode adotar durante o dia, no momento mais de relaxamento, de final de dia ou de começo de dia, ou se você tem a oportunidade de deitar um pouco no chão no escritório, são posturas muito boas para fazer várias vezes por dia. Eu mesmo faço sempre, ou no começo do dia, ou no final do dia, ou às vezes faço várias vezes no dia. Eu sempre tento intercalar algumas atividades mais de sentar com esse tipo de postura que dá realmente muito relaxamento e tem uma outra grande vantagem aí. Quando a gente faz essa torção do tronco e aprende a respirar, principalmente trazendo o ar para a região do abdômen, o que a gente está fazendo? A gente também está ajudando a circular o sangue entre os órgãos, drenar os líquidos que estão em volta dessa região. O que a gente está ajudando também com isso? A gente está ajudando uma movimentação do diafragma acontecer e essa torção, essa rotação dos tecidos vai favorecer muito a circulação do sangue, a drenagem dos líquidos que estão entre os órgãos. Isso vai favorecer muito o processo digestivo, funcionamento do fígado, funcionamento dos rins, de todos os seus órgãos abdominais e pélvicos. Então, assim, eu gosto muito dessa postura, eu recomendo para praticamente todos os meus pacientes, porque não existe uma contraindicação para esse tipo de postura. A única contraindicação é a seguinte: se você sentiu dor ao fazer a postura, provavelmente é porque a sua coluna está muito rígida mesmo. E para fazer esse exercício, talvez você precise fazer outros exercícios antes para conseguir chegar a fazer esse exercício sem dor. E esse é um trabalho que às vezes eu tenho que iniciar com os pacientes antes deles começarem a fazer essa postura no dia a dia. Mas tenha certeza que é possível para quase todos os meus pacientes chegarem a fazer essas posturas absolutamente sem dor. Realmente isso traz um benefício muito grande para a vida dos meus pacientes, então é por isso que eu quero passar isso para vocês aqui também, tá certo? Então, estamos aqui concluindo a segunda semana, o 10º vídeo do desafio 100 vídeos em 100 dias. Fiz o corredor. Semana que vem eu volto com vocês na segunda-feira. Vou estar em São Paulo e a partir de segunda até sexta-feira da semana que vem, todos os vídeos vão ser feitos lá na clínica de São Paulo, então vão ficar num formato um pouquinho diferente por uma semana e na outra semana eu volto a fazer os vídeos nesse formato que eu tenho feito durante os 10 primeiros vídeos, tá certo? Até semana que vem, bom final de semana para vocês!